Diga para quem está do teu lado, tema da mensagem. Agora diga mais forte, tema da mensagem: expulsos, diga assim, expulsos para o destino. Algumas pessoas vão te empurrar para o caminho do destino, para o caminho do propósito, para o caminho do objetivo. Algumas pessoas serão usadas até mesmo por Deus e não por Satanás, porque eles vão achar que estão fazendo mal contra você, mas mal sabem eles antes que nós estamos indo para o caminho certo. Posso ouvir um glória a Deus? Nós estamos aqui nessa noite, poderíamos fazer muitas coisas, poderíamos estar em casa, moramos longe, moramos perto, estava chovendo, mas o Espírito do Senhor nos empurrou para o caminho do destino. E a palavra vai dizer, o tema da mensagem: expulsos para o destino. Há um provérbio de 3 nações que eu vou falar. Há um provérbio africano, chinês e italiano, que falam sobre destino. O primeiro é o italiano. Não escolhemos, isso é um ditado popular, um provérbio dessa nação da Itália. Não escolhemos a forma do nosso destino, mas podemos preenchê-lo. O provérbio italiano vai dizer que nós não escolhemos como vai acontecer, mas eu posso ajudar a terminar. Porque quando Deus nos coloca num caminho, Ele coloca nos caminhos que talvez a gente não queria nem pensava estar. A gente nem sabia que ia estar aqui hoje. A gente nem sabia que a nossa vida ia mudar do vinho para a água, ou da água para o vinho. Mas diz que a gente pode terminar de preencher. Como? Já que eu estou aqui, eu vou fazer. Aí eu comecei uma obra na minha casa. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que pintar a parede. Ah, mas eu tenho que pintar isso tudo. Irmãos, não adianta pintar metade. Pintar metade não é completo. Eu tenho que pintar toda a obra. Mas no meio do caminho acontece: acabou o latão de tinta, acabou o cimento, a argamassa, acabou aqueles negocinhos que o rolo, o pincel, acabou tudo. Mas você tem que preencher o que está faltando para que a obra fique meu Deus. Esse ditado popular, esse provérbio, né, dos italianos vai dizer que a gente não escolhe como será o nosso destino, mas eu sei que quando eu estou lá, eu tenho que terminar, porque a obra que o Senhor tem para a nossa vida, Ele é fiel para completá-la. Eu posso ouvir um aleluia? O segundo ditado é o chinês. Vamos lá. O ditado chinês vai dizer o seguinte, Eduardo José Faria de Avelar. Vamos lá. Se o destino atirar uma faca em nós, cabe você pegar pelo cabo ou pela lâmina. Isso vai dizer, ou você pega para guerrear, ou você pega para se cortar. Vão te dar uma faca. Quando a gente vai entregar uma faca, a gente nunca entrega o lado da lâmina. A gente pega a lâmina e entrega a parte do cabo para a pessoa. Mas tem muita gente que decide sempre diferentemente. E essa pessoa pega essa faca, ou pega pelo cabo, ou pega pela lâmina. O que é que isso está dizendo para nós? A faca é considerada uma arma? Sim ou não? É chamada de arma branca. Eu não sei, eu não peguei isso, mas eu mais ou menos entendo que é uma arma que não atira, não usa pólvora, e é uma arma muito fácil de esconder. Será que é isso antes? Eu não sei. Depois me passa alguma ideia. Mas está dizendo que nós temos a opção de escolher como pegar esta faca. Por que se fala muito sobre faca pelos chineses? Porque eles utilizam muita faca para cortar bambu. E quando se pega pela lâmina, por estar muito afiada, acontece que ela corta com facilidade. Eu e o Eduardo temos estilete. Eu dei para ele um de presente. Eu comprei um e dei de presente para ele. E dentro da caixinha que eu comprei de ferramenta, veio uma novinha. Meu irmão, quando você vai cortar o saco, a minha mão está cheio de corte de lâmina de estilete. Você vai cortar o saco. Se você não prestar atenção, aquele saquinho de parafuso,
de prego, de alguma coisa, parafusos maiores, se você cortar e não prestar atenção que a tua mão está ali, por ela estar nova, ela vai cortar a sua mão e vai te causar uma ferida que talvez não vai te matar, mas como vai te incomodar. Quando a gente fala de destino, quando a gente fala de escolher o nosso futuro, a faca é uma ferramenta, uma arma, e ela tem que ser bem usada. A Bíblia vai dizer que o Senhor é uma espada. A palavra de Deus é viva e eficaz, uma espada que corta a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é afiada, e diz que ela é afiada dos dois lados. O terceiro provérbio, que é o provérbio africano, que diz assim: gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes consegue mudanças extraordinárias. Vou repetir: gente simples que faz coisas pequenas, porque às vezes a gente se surpreende com obras faraônicas, mas Deus muitas vezes não está em coisas grandes, às vezes Deus está em coisas pequenas. É por isso que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, para que as que se acham sábias não sejam as mais importantes. Então, nesse ditado africano diz assim: gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes conseguem mudanças extraordinárias. Eu profetizo nessa noite, irmãos, que o Senhor nos dará coisas extraordinárias. O nosso destino já está na mão do Senhor. Ele é Senhor da nossa vida, Ele é dono de todas as coisas, e Ele muda estações, Ele muda tempo, Ele muda hora, Ele muda dias, Ele muda meses, Ele muda anos, Ele muda tudo, irmãos. Ele muda a nossa vida para coisas extraordinárias. Pastor, o que significa destino? Eu estou dando só um vislumbre para a gente entender. Destino na filosofia é uma causa necessária de tudo ou razão pelo qual o mundo é dirigido. O mundo acredita, irmão André, que estamos sendo guiados por um destino que a gente não sabe. Só que a gente sabe o nosso destino porque a gente conhece o nosso Senhor. Quem tem Jesus sabe o seu futuro. Quem tem Jesus sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã Ele vai cuidar, porque Ele é Deus que abre porta e é um Deus que fecha porta. Do latim, a palavra destino se chama stare, que significa fixar, estabelecer aquilo que já está afirmado para uma pessoa. Eduardo, Deus já sabe o teu futuro. Antônio Carlos Cândido da Silva, Deus já sabe o teu futuro. Renata, Deus já até sabe que tu vai comer amanhã. Elane, Deus já sabe que você vai postar amanhã aquele melhor versículo no teu Instagram. Irmã Yolanda, amanhã vai ser mais um dia de vida no Senhor. E amanhã o Senhor já escreveu uma nova trajetória. Irmão Anderson de Jesus Wegner, aleluia. O Senhor já sabe como vai ser a sua família, a sua casa, o seu trabalho amanhã. Amanhã já está tudo escrito no nome do Senhor, e Ele tem domínio do nosso destino. Destino vai significar no latim futuro, direção, rumo e resultados. Quando nós estamos no controle de Deus, irmãos, nós já sabemos que a palavra em Provérbios vai dizer isso: o nosso futuro será bom e a nossa esperança não vai ser frustrada. Escuta bem isso, André. O nosso futuro pertence ao Senhor. A esperança da igreja não será frustrada. O Senhor nunca vai frustrar os seus filhos. O Senhor nunca vai fazer maldade com seus filhos. O Senhor nunca, quem é filho, quem é fiel, quem é profeta, homem e mulher de Deus, os seus filhos nunca passarão pelo vale da sombra da morte sozinhos.
porque o nosso destino está na mão dele. A palavra vai dizer que o pai de José, que agora é chamado de Israel, mas o seu nome anterior era Jacó, que significava esperto, malandro e usurpador. Agora é Israel, que é igual a Iavé. O nome dele sendo Israel, ele chama o seu filho José, que era o filho mais novo. Renata, o Senhor, através do profeta, chama a José, o seu pai chama José, chamado Israel, e fala: filho, eu quero saber como é que estão minhas ovelhas. Eu quero saber como é que está aqueles que apacentam as minhas coisas, os meus filhos mais velhos do que você. Faz um favor para mim, vai em Siquém. Vai numa cidade chamada Siquém, porque eles falaram para mim que saíram daqui, porque não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha nem muito menos e-mail. Eduardo, o pai fala, Israel fala para José: filho mais novo, vai ver aonde estão os teus irmãos que estão apacentando as minhas ovelhas e os meus gados. E a palavra vai dizer que quando José ouve isso, ele diz: eis-me aqui. Vamos para a visão natural. José já sabia que era perseguido pelos seus irmãos, porque ele era sonhador. Diga para o seu irmão do lado: ele era sonhador, perseguido. Só que agora, entenda bem, todos foram apacentar suas ovelhas, os seus gados, lá em Siquém. E quem ficou em casa sozinho? José. Porque quem tem chamado de Deus, muitas vezes não é querido para quem não entende de futuro. Eu só ando com gente que tem visão na eternidade. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu só ando com gente que respira o Espírito Santo. Eu só ando com gente, Anderson, que toca no enfermo e ele é curado. Eu ando com gente que tem poder de oração e as coisas começam a acontecer. Demônio nenhum vai brincar com essa igreja, porque o Senhor é dono dessa igreja. A Bíblia vai dizer que eis-me aqui. Senhor, Pai, eles me perseguem, eles não querem o meu melhor. E vale a pena entender, Renata, que era dentro da sua própria casa. Os seus irmãos não queriam o menorzinho, o mais bonitinho, junto com eles, porque ele era sonhador. Falava aquilo que o Senhor dava para ele. Irmãos, quando a gente fala o que Deus vai fazer na nossa vida, a gente incomoda o inferno todo, porque Satanás não é onisciente, ele só sabe quando você fala. Então cuidado com o que você fala, porque tem muita gente que está dizendo que você é sonhador. Tem muita gente que está dizendo que você não vai vencer, que não vai voltar para sua casa lá no paiol. Tem muita gente que não vai dizer que você vai abrir a sua empresa. Tem muita gente que vai dizer que o seu emprego vai acabar ano que vem. Tem muita gente dizendo que a sua vida financeira não vai mudar. Mas a Bíblia diz que você não é só um sonhador. O teu destino já está na mão do Senhor. Ele decide a nossa vida, Ele decide a nossa direção. E vai dizer que eles tinham um burburinho. E no versículo 14 diz isso. E ele lhe disse: ora, Israel diz para José: ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me respostas. Não traz eles, não traz o rebanho, só me traz respostas. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Presta bem atenção que eu pedi para você repetir a palavra vale de Hebrom. Tem algumas coisinhas que estão escritas aqui que diz: veja como está os teus irmãos. Faço uma pergunta para você. Na palavra, na visão cultural do Brasil, o irmão mais novo tem poder no irmão mais velho? Não, porque ele é o mais novo. A Bíblia vai até relacionar que nos casamentos antigos, até na época de Lia, até na época de Jacó, vai dizer que quando eles tinham um relacionamento e morria o marido, a mulher tinha que casar com o irmão que era o segundo mais velho. Por quê? Para as gerações não se misturarem, para ficar tudo na mesma genealogia. O irmão mais novo não manda no irmão mais velho. Nunca.
é o reino de Deus. Os anjos servem ao Senhor e têm poder sobre os filhos, sim. Mas a Bíblia diz que há um Senhor que é dono de todas as coisas. O Pai manda no Filho. E se o Filho obedecer e falar como José, eis-me aqui, ele é obediente. A Bíblia vai falar que o pai fala assim: vai lá e vê como está os seus irmãos. A mesma história se repete com o rei Davi, o pastor Davi. Davi está em casa e ele foi levar as frutas, o almoço, a quentinha. Foi levar o suco para os irmãos. E o irmão fala para ele assim, o mais velho, Abinadab, né? Olha para ele, filho de Jessé, o mais bonitão, o altão, o fortão, que dizia que era de guerra. O que tu veio fazer aqui, cara? Mete o pé. Tu é o mais novo. Tu veio aqui saber como é que está a guerra. E Davi pergunta: ô irmão, quem é esse tal de gigante Golias? Aí a gente já sabe a história. Mas ele era recriminado por ser o filho mais velho. Mas tem outra palavra no versículo 14 que diz, que ele fala assim: como está o rebanho do seu pai? É o que ele fala. Ora, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho. Irmãos, a Bíblia não vai relatar, mas José não cuidava de ovelha. José não fazia o trabalho dos seus irmãos. O que é que José sabia sobre rebanho? Talvez muito pouco. Ele sabia porque ele estava ali andando com seus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer, Andrezão, vai lá e vê como está o meu rebanho. A Bíblia vai dizer que Israel coloca sobre José uma responsabilidade. Vou repetir. Deus está falando que Israel chama a atenção do filho mais novo, recriminado, que não é bem-vindo aos seus irmãos, na sua família, e ele vai ter a responsabilidade de saber como está o rebanho. Nunca volte atrás daquilo que Deus deu para a vida de vocês, porque o céu é logo ali. A eternidade é logo ali. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu sei que a eternidade me aguarda e eu também aguardo ela. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia vai dizer que ele recebe uma responsabilidade. Vai lá e vê como é que está o meu rebanho. A Bíblia não está dizendo para saber se os irmãos estão com saúde, se eles estão bem, não. A Bíblia manda, vai lá e vê como está cuidando do meu rebanho. Responsabilidade. No versículo 14 também continua dizendo, e no finalzinho diz: assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Eu fui pegar, Eduardo, o que significa vale de Hebrom. E por incrível que pareça, ele tem 7 significados, Anderson. Primeiro significado de Hebrom significa separação. Meu Deus. Segundo significado, Elaine Vander, significa adoração. Terceiro significado, comunhão. Vale de Hebrom tem um 4º significado, que significa intercessão. Eu tenho certeza que sexta-feira vocês oraram por mim. Quinto significado de Vale de Hebrom, unção. Eu deposito hoje unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tem coisas que o Senhor vai derramar sobre nós hoje aqui. Sexto significado de Vale de Hebrom, conquista. E o 7º significa refúgio. Ele foi para um lugar separado para adorar, para ter comunhão com seus irmãos, para interceder por eles, porque ele foi enviado pelo Pai, recebeu uma unção de responsabilidade, foi conquistar e o Senhor deu refúgio. É muito forte, irmãos. Tem momentos na nossa vida que nós temos essa unção do Vale de Hebrom. O Senhor está depositando sobre nós 7 coisas impossíveis que Satanás não tem poder sobre nós. Você tem
Você é uma pessoa separada por Deus, uma pessoa adoradora. Você pode dar glória a Deus? Vai comigo aí, ó. Você é uma pessoa que vive em comunhão, você é uma pessoa que intercede, você é uma pessoa ungida, você é uma pessoa que tem conquista, e você é uma pessoa que, quando está vivendo o maior problema, Deus te dá refúgio. Nessa noite tem um refúgio para nós. Nessa noite tem uma saída, tem um êxodo para nós. Eu profetizo que nessa noite de domingo, nessa noite de adoração, desse dia poderoso, eu profetizo dia 27 de agosto, eu profetizo que o Senhor tem uma saída para você. Eu profetizo que amanhã, segunda-feira, dia 28, vai ser o melhor dia da tua vida. Vai chegar um telefonema, alguém vai te chamar, alguém vai até a tua casa, alguém vai trazer uma resposta boa. Por quê? Porque você está no lugar certo, e você ouviu o seu pai dizer: vai lá cuidar do meu rebanho, porque você disse: eis-me aqui, Senhor.